Olá pessoal, tudo bem? Essa é a aula de número 13, aula de desenho técnico. Eu sou o professor Paulo Vanucci. Nós vamos estar falando hoje sobre as etapas de um projeto arquitetônico. Esse conteúdo tem como referência a apostila do professor Dr. Marco Antônio Rossi, Desenho Básico. Bom, as etapas de um projeto arquitetônico civil contém as seguintes etapas, que são o estudo preliminar, o anteprojeto, o projeto legal, o projeto executivo, e depois temos detalhamentos e complementações. Tá? Bom, antes do estudo preliminar, nós temos uma etapa aqui que nós temos que considerar, que é o levantamento de dados. Tá? Então, nesse caso, você tem o cliente que está sempre próximo a você, projetando a sua edificação, e o cliente vai demonstrar seus objetivos e necessidades. Então, ele vai fornecer para você as características do terreno, que são dimensões, por exemplo, solos, a escritura, intempéries, tá? Todas essas características você vai ter que fazer esse levantamento de dados juntamente com o cliente. Feito o levantamento de dados, o arquiteto que está projetando a construção, ele vai realizar um esboço inicial do projeto. Então, essa fase é acompanhada sempre de perto pelo cliente, tá? Então, o cliente vai estar sempre aprovando ou não a ideia inicial do arquiteto. Então, um esboço inicial, por exemplo, um exemplo seria isso daqui, tá? Então, você está fazendo aí as partes, Então, sala de estar, um quarto, por exemplo, outro quarto. É bem um esboço mesmo com as ideias. Então, nessa etapa você também pode incluir outros itens, como piscinas e jardins, tá? Um croquis, ele é um pouco mais específico, Você já pode adicionar texturas, onde você quer. Na sua construção, você pode colocar medidas, Até, por exemplo, algumas indicações de pilares, etc. Tá? Vencida a fase do estudo preliminar, nós partimos para o anteprojeto. Nessa etapa, então, a função do anteprojeto na arquitetura vai ser desenvolvimento do projeto com uma precisão maior, muito maior do que você tinha na fase anterior. Então, depois da criação de todos os croquis, maquetes iniciais, você parte para essa etapa que é mais técnica. Então, ela vai fornecer maiores detalhes do ambiente que você está construindo, tá? Como revestimentos, marcenarias, paleta de cores e iluminação, tá certo? Então, no anteprojeto você vai fornecer dimensões e características da obra, vai ser desenvolvido um projeto com a planta baixa de cada pavimento, você vai indicar pilares, cálculo de áreas, volumetria, estrutura, planta de cobertura, entre outras coisas. E o cliente vai estar sempre perto para aprovar o seu anteprojeto. Aqui nós temos várias figuras relacionadas com o anteprojeto, tá? Várias plantas aí relacionadas com o anteprojeto nessa etapa. Então, aqui nós temos desenhos obrigatórios em um anteprojeto de arquitetura. Então, você sempre vai precisar de uma planta baixa, planta de cobertura, planta de localização, planta de situação, os cortes, as fachadas, plantas de layout humanizada e um modelo 3D. Ok? Saindo do anteprojeto, a gente entra no projeto legal. Então, todas as plantas que você fez vão passar por uma análise e aprovação das autoridades competentes, tá? A fim de você obter, finalmente, os alvarás e as licenças para a sua construção. Geralmente, as normas que são estabelecidas nos seus desenhos, nos seus projetos, vão ser aprovadas também pela Prefeitura Municipal. O projeto executivo vem em seguida, tá? Ele é um projeto ainda mais detalhado e é ele que vai ser encaminhado pelo canteiro de obras, tá? Ele vai conter materiais e componentes que vão ser usados na construção
processo de construção, tá? Da edificação. Então, nesse projeto você tem maiores detalhes, por exemplo, projetos elétricos, hidráulicos, estruturais, telefônicos, tudo para a execução da obra. Aqui nós temos um exemplo de projeto executivo, uma visão geral. Aqui nós temos um exemplo de projeto estrutural. Tá? Aqui é definido, por exemplo, com mais exatidão a posição de pilares, de vigas, espessuras, tipos de lajes, né? Localização, sistema de fundação, cálculos, tá? De vergalhões, por exemplo, pilares, etc. Quantidade de concreto que vai ser utilizada na construção. Em seguida, você pode ter um projeto elétrico dentro do projeto executivo. Nesse caso, você vai representar todos os pontos elétricos da sua planta. Um projeto luminotécnico também entra no projeto executivo. Ele é feito para que crie-se um projeto de iluminação de toda essa construção. Então você tem detalhamentos das luminárias que vão ser colocadas dentro do seu projeto. O projeto hidráulico são mapeados todas as tubulações, né, onde vão passar os pontos de água e de esgoto, certo? Projeto de revestimento e pintura também são incluídos aqui no projeto executivo. Projeto de forro e gesso, tá? Então é definido ao mesmo tempo que o projeto luminotécnico, o desenho do forro e seus rebaixos. A parte de marcenaria, então você pode pensar no tamanho do sistema de abertura, visões internas de armários, por exemplo, que vão ser instalados dentro da sua construção. Persianas e cortinas, né? Então agora é a parte da instalação dos projetos das esquadrias, né? Então persianas, cortinas, etc. Ok, a gente termina o projeto executivo e finaliza todos os projetos em si. Bom, como é que seria agora a abordagem inicial de um projeto arquitetônico civil? Então, no projeto arquitetônico existem subdivisões, tá? E essas subdivisões estão relacionadas entre si. Nós chamamos essas subdivisões de zonas, tá? E nós podemos dar um exemplo aqui para uma moradia. Então, por exemplo, nós temos as zonas de serviço, que poderiam englobar, por exemplo, a área de empregados, tá? Por exemplo, tem materiais para limpeza, etc., como essa lavanderia aqui. Nós temos a zona de higiene, por exemplo, que seria, por exemplo, um lavabo. Então, você tem aqui uma região para a área de higiene, né? Mas você tem outras zonas também, dormitórios, zona social, por exemplo, uma sala de estar, que contém uma sala de estar, a zona de entrada, pode ser um hall, uma zona de jardinagem, que contém um jardim ou uma estufa, ou uma zona de diversão, que contém uma piscina. Então você pode dividir a sua moradia em determinadas zonas que estão todas subdivididas e que têm uma relação entre si. Isso facilita a hora de você montar o seu projeto. As peças gráficas, tá, que a gente já falou de algumas, tá? Então nós vamos começar falando de algumas aqui. Uma delas são as plantas, tá? A primeira é a planta de situação, vou falar dessa daqui. A planta de situação, ela define as condições do lote, tudo que tem ao seu redor, né? Então, quadra, bairro, etc. Aqui tem alguns itens que ela deve conter ao longo do seu projeto, né? Então, por exemplo, largura das ruas, né, de calçadas, localização de postos de iluminação, etc. Então, isso aqui é uma planta de situação. Okay? Então, tem as ruas aqui, tem o norte magnético, tem as dimensões do seu lote em relação às outras partes. Temos a planta de locação ou localização, né? Ela é mais indicada na representação da prefeitura e ela contém, entre outras partes, muros, portões, árvores existentes, né? Então aqui, por exemplo, temos uma planta de locação. A sua construção, aqui, por exemplo, algumas árvores, tá? Onde é a entrada, o portão, por exemplo, muro, né? Então está aqui. Muito bem, então daqui nós já falamos esses dois, tá?
nós vamos falar aqui um pouco sobre levantamento planialtimétrico. Tá? Aqui o que seria? A preparação do terreno para receber edificação. Normalmente a escala que se apresenta é de 1:100 ou 1:50. E ela vai conter a planta do lote com as curvas de nível, como essa figura aqui, tá? Com as curvas de nível, indicam a altura do terreno. Existem hoje muita tecnologia envolvida, né, com o uso de drones, tá? E outros aparelhos com alta tecnologia para medição dessas áreas, né? Então você consegue trabalhar de uma forma bem eficiente para análise desses tipos de terreno. Existe a planta de execução, tá? Que é uma planta com mapeamento dos eixos e simetria das paredes da edificação. Tá? E a planta de edificação, que são cortes plenos feitos em cada pavimento por meio de planos horizontais. Tá bom? Então, temos aqui o exemplo de planta de edificação ou planta baixa, como nessa figura. Então, você imagina um plano como esse aqui, ele corta a residência, você tira a parte de cima e vai observar de cima para baixo esse corte. Tá? Normalmente esse plano aqui ele fica a 1,50 m do piso, tá? Então essa parte aqui. Uma coisa que nós vamos fazer é a questão das paredes internas. Né? As paredes internas nos nossos desenhos vão ter de 15 a 10 centímetros e as paredes externas de 20 a 25 centímetros, que corresponde a uma largura de um tijolo. A planta ela deve conter, portanto, paredes, projeção do beiral, tá, que seria até onde vai o telhado, linhas indicando os degraus e sobressaltos, os nomes dos compartimentos, as áreas dos compartimentos, as cotas de níveis, a indicação dos pisos impermeabilizados, tá? Por rachura você indica isso, cota das dimensões dos compartimentos, linha, sentido e denominação dos cortes verticais. Então tudo isso tem que estar na planta. Então aqui é um exemplo de planta, tá? E os objetos que elas contêm, que a gente falou nesses itens aqui. Aqui é um outro exemplo. A planta baixa, então, o que a gente faz, né, para visualizá-la? A gente imagina um plano que está marcado em vermelho, a gente faz o corte, retira a parte superior e observa o que restou, tá? Então, no caso aqui temos janelas, temos portas, né? Então essa é a planta baixa. A espessura das linhas, né, que a gente vai estar desenhando, então, por exemplo, para paredes, né, cortadas, nós vamos desenhar com uma linha larga e contínua. Para textos, nós vamos usar uma linha média. Para janela, uma linha estreita e tracejada. Para mobiliários, né, uma linha fina. Tá? Para desníveis, uma linha fina. E então esses são exemplos do que a gente vai estar utilizando para linhas. Aqui temos os tipos, né, em relação ao traço grosso, médio e fino. Tá? Grosso vai ser 0,5, médio 0,25 e fino 0,5. E aí a gente pode indicar aqui as etapas do desenho de uma planta baixa. Então, primeiramente, você vai marcar o contorno externo do projeto, como esse exemplo aqui. Depois, você vai desenhar a espessura das paredes externas. Então, vamos desenhar aqui, ó. Então, desenhamos a espessura. Depois, você vai apagar o contorno das paredes, tá? O excesso. Feito isso, você vai adicionar as portas, as esquadrias, né? Portas e janelas. Tá? Então, isso aqui seria o início da planta baixa. Depois nós vamos, em outra aula, adicionar os elementos faltantes, né? Que são, por exemplo, áreas, nome dos cômodos, né? Cortes, etc. Tá bom? Então, pessoal, nós terminamos por aqui. Tenha uma boa aula aí, um bom descanso, né? E até a próxima.